Olá, eu sou a doutora Margarete Gonçalves Pederzini, sou acadêmica titular, fundadora e imortal da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Estou também presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo e também advogada militante, especialista em direito de família, entre outras áreas. Hoje falaremos a respeito da alienação parental. A alienação parental, como já dito em outros programas, ele também está elencado no artigo 227 da Constituição Federal. Lá no artigo 227, ele elenca uma série de deveres, como o dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar às crianças, adolescentes e aos jovens uma série de direitos, à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, a diversos outros direitos, dentre eles guarda, a regulamentação da convivência e tudo mais. Não somente a Constituição Federal, mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, também assegura esses direitos, corroborando, confirmando esses direitos já garantidos pela Constituição Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai mais além, relativo à alienação parental, porque no seu artigo 17, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Já no artigo 18, ele diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Já no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente relativo aos pais, ele diz que incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Ou seja, toda vez que for determinado em sentença judicial a guarda, os alimentos, a regulamentação da convivência, os pais são obrigados a cumprir. O genitor, não só os pais, os pais, os avós, os responsáveis, aquele que estiver, aqueles que a criança ou o adolescente estiver sob a guarda dele, sobre os cuidados dele. Então, essa pessoa que esteja lá, neste caso especificamente que vamos falar a respeito dos genitores, deve sim observar a determinação judicial, sob pena de ter, inclusive, multa pelo descumprimento da determinação judicial, multa em caso de novo descumprimento dessa determinação judicial e diversas outras consequências jurídicas que a lei elenca, inclusive a perda do poder familiar, ou seja, a perda de exercer esse direito sobre as crianças, e também a inversão dessa guarda. Então, quando se tem uma guarda compartilhada, por exemplo, aquele genitor que não está respeitando a determinação judicial determinada pelo juízo, ele pode ter essa guarda invertida para o outro genitor que não estava com a criança, E aí ele perde esse poder de ser o guardião da criança, de ter a guarda da criança, ok? Isso está onde? O artigo 129, por exemplo, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que são medidas aplicáveis aos pais ou responsável, no seu inciso 8º, a perda da guarda. Ou seja, se ele descumprir a determinação judicial, entre outras coisas, conjuntamente ou não, ele pode ter a perda da guarda, tá? No Código Civil, lá no artigo 1637, ele diz que se o pai ou a mãe abusar da autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, que é o defensor dos interesses dos menores e dos incapazes, dos menores, dos jovens incapazes, pode adotar as medidas que lhe pareça
reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convém. Isso está no artigo 1637 do Código Civil. No artigo 1638 do Código Civil também, ele determina que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Ou seja, o artigo antecedente era o 1637 que eu acabei de falar. Se o pai ou a mãe descumprir essa determinação judicial, ele pode perder a guarda do filho, ok? A Lei 12.318 de 2010, ela dispõe a respeito da alienação parental. Então ela fala aqui no artigo 2º, ela fala que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. Ou seja, aquele genitor que esteja com a criança e esteja lá causando prejuízos ao estabelecimento de uma guarda com outro genitor, da convivência com outro genitor, fazendo a cabeça dessa criança ou induzindo a criança a pensar mal, né, do pai ou da mãe que não está com a guarda dele ali naquele momento, né, não está como guardião dele naquele momento, este pai ou essa mãe que esteja com a guarda da criança, ele pode perder essa guarda para o outro genitor, ok? O parágrafo único desse artigo 2º da Lei 12.318, ele determina algumas formas exemplificativas, ou seja, são exemplos do que é considerado alienação parental. São inúmeros incisos, inúmeros, né? Vou citar alguns aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, né? O segundo, dificultar o exercício da autoridade parental, fazer com que o outro genitor não consiga buscar essa criança, por exemplo, ou dificulte, por exemplo, está estabelecido ele pegar às 8 horas da manhã e aí naquele momento que o genitor for buscar, a pessoa não está em casa, ou viaja, não avisa, né? Ele não vai buscar essa criança onde ele tenha que buscar, ou não vai entregar onde ele tenha que entregar, conforme ficar determinado em sentença judicial. São exemplos, né? Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito da regulamentação da convivência, entre outras, né? Tem diversas outras aqui. Já no artigo 3º da Lei 12.318 também, ele diz que a prática de alienação parental ele fere direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável. Ele prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. E aí ele constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Ou seja, se o genitor praticar o ato de alienação parental, né, qualquer desses, do que está exemplificado na lei, por exemplo, ele está cerceando um direito não somente do pai ou da mãe, né, daquele genitor que não está com a criança, mas, sobretudo, ele está violando um direito da criança e do adolescente. É mais grave ainda, ele pode imaginar que está cerceando um direito do pai ou da mãe, vai afetar a outra parte, mas ele não está afetando só a outra parte, ele está afetando algo, né, uma pessoa maior ainda, um direito maior, que é da criança e do adolescente. E a lei, ele fala que nós temos que resguardar o melhor interesse do menor. Nós temos que sempre, quando se falar de menores e adolescentes, né, de crianças, adolescentes e jovens, sempre tratar pensando no melhor interesse do menor. Aí o artigo 4º vem dizer que, declarado indício de ato de alienação parental, o juiz pode determinar com urgência, depois de ouvir o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente
inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva convivência, né? A efetiva reaproximação entre ambos. Então, de imediato, o juiz, depois de ouvir o Ministério Público, já vai tomar uma providência, né? E ele pode tanto aplicar multa a esse genitor que está proibindo a criança de ter acesso ao pai, ou o pai ou a mãe acesso à criança, tanto aplicar multa, quanto também determinar a perda do poder familiar, né? Ele pode também ter uma série de outras exemplificações a respeito de situações que pode ocorrer, que o juiz pode determinar também. Por exemplo, no parágrafo único, é determinado, parágrafo único desse parágrafo do artigo 4º da Lei 2.318, ele diz que assegurar-se-á a criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a justiça, ressalvados, evidentemente, os casos de risco à integridade física e psicológica da criança. Mas, via de regra, ele já vai determinar, né, as providências cabíveis neste caso. Tá? Ele diz que o juiz pode aplicar uma série, né, de medidas, né, como declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor que tiver alienado, estipular multa, como eu já falei, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou até mesmo a sua inversão, né, que seria a perda do poder familiar aí, né, também inverter a obrigação de levar ou trazer a criança e também uma série de outras situações que, veja bem, o juiz determinará após ouvir o Ministério Público, mas depois de ouvidas as partes, verificar o conjunto fático probatório, ou seja, analisar os fatos e as provas, algumas vezes, né, e muitas vezes, inclusive, também após ouvir, né, após identificar a equipe multidisciplinar, né, ouvir a equipe multidisciplinar, né? Então ele determina um estudo psicossocial, determina que a criança e a família, né, os genitores, sejam ouvidos lá através de uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, e aí depois desses laudos, eles analisando esses laudos, o juiz e o promotor analisando esses laudos, pode sim determinar qual vai ser o melhor interesse da criança e aí determinar as decisões judiciais, embasar as decisões judiciais com base no melhor interesse da criança, ok? Então, é sempre feito dessa forma e a gente sempre orienta os clientes a sempre buscar a consensualidade, sempre buscar o melhor interesse do menor, evitar prejuízo psicológico, não só para os genitores, mas sobretudo para o menor, ok? Vamos ficar por aqui. Agradecendo a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Para o próximo programa, buscaremos um novo tema. Se vocês tiverem sugestões de tema, também podem colocar aí nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão, pode também informar nos comentários. Tentaremos atender a todos, ok? Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau!